Amanheceu, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus, por mais um amanhecer glorioso. E pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos hoje, como estamos juntos todos os dias. Nós já fechamos esse acordo, né? Todos os dias estamos juntos. Temos cultos aqui em Anápolis às quartas e sextas, às 18h30, nos domingos às 8 horas da manhã e às 16h30 com os jovens e às 18 horas com toda a igreja. Portanto, hoje, domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós iniciamos com as crianças. Temos um tempo maravilhoso com as crianças e depois com toda a igreja. Se você deseja falar conosco, conversar conosco mais tempo, deseja pegar mais informações a respeito da igreja, a respeito do que nós pregamos, você pode ligar no seguinte número 99909-5946. Nesse telefone você vai falar com um dos nossos pastores e, se deseja qualquer informação, nos colocamos aqui à sua disposição. Eu sei as tuas obras. Repetindo, essa palavra de conforto para os irmãos da terceira era da igreja, a terceira dispensação. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Aonde cada um de nós habita, ele sabe e tem um propósito. Eu estou aqui hoje. Hoje eu estou aqui nessa cidade. Estou aqui nesse estúdio agora, diante dessa igreja. Ele sabe, foi ele quem nos comissionou, foi ele quem nos predestinou para isso. E aqui estamos até o dia que ele determinou. Ele sabe onde cada um de nós habita. E falando com o irmão Antônio Rodrigues, agora chegando aqui na igreja, ele me mostrou fotos bem antigas. Uma foto aqui de setembro de 1987 em Chapecó, no encontro nacional que tivemos lá. Temos aí desde 1974, 75 fotos de encontros nacionais. E também uma foto aqui ministrando um casamento em Belo Horizonte, onde estive de 1984 a 1988, ministrando o casamento do irmão Alexandrino e irmã Denise. Boas lembranças. Uma foto também de um Chevette. Um Chevette, se não me engano, 81. Um dos veículos, né, que a gente rodava na época. E assim, boas lembranças, onde a gente habitou, mas hoje nós habitamos aqui. Hoje estamos numa fase diferente, mas tudo conforme Deus viu. Isso nos alegra. Eu sei as tuas obras e onde habitas. E onde habitas é onde está o trono de Satanás, falando para os irmãos lá da cidade de Pérgamo. E reteis o meu nome, embora morando no lugar. Há muitas cidades onde irmãos moram que dizem, essa cidade aqui é Sodoma e Gomorra. A cidade onde eu moro é onde está o trono de Satanás. Todos, por que não dizer, todo mundo diz isso, né? É a situação do mundo hoje. Então, nessa época, né, em Pérgamo, é onde estava esse trono. E reteis o meu nome. Retém, segura, sustenta.
Sustenta, você não nega o meu nome, mesmo habitando no lugar onde está o trono de Satanás, vocês retêm o meu nome. Vocês não negam o meu nome em situação alguma. Esse nome que foi invocado sobre o seu batismo. E não negaste a minha fé, mesmo habitando no lugar onde está o trono de Satanás, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que coisa! Você sabia como foi a morte de Antipas? Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze. Era uma das mortes mais atrozes, mais cruéis que havia, né? Nessa cidade onde habitava o trono de Satanás. Então, existia ali um touro de bronze e eles acendiam um fogo debaixo. E aquilo ficava vermelho como uma brasa. Antipas foi colocado dentro daquele touro e morreu assim. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, mesmo ali sabendo que ia ser jogado lá dentro, e a porta ser fechada e o fogo ser aceso, ele não negou. Ele reteve como fiel testemunha, não negou a fé em Jesus Cristo. Ai, Deus! Quando eu leio isso, eu me lembro do que disse o profeta do Senhor. Deus tenha misericórdia do homem que fere sua mão numa lata de sardinhas e diz que é cicatriz de batalha. Se coloca como herói e quer que todo mundo tenha pena, tenha dó, porque sou herói. Apenas porque feriu a mão numa lata de sardinha. Que coisa, né? Agora, até aqui foi um elogio, o reconhecimento de Deus, do Espírito Santo, para os irmãos que viveram nesta era aqui, da terceira era da igreja. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Bom, a gente pode assim, cada dia, na madrugada, na manhã, ler uma dessas cartas. Ler uma dessas cartas e pensar assim, os elogios aqui são para mim. Mas as disciplinas também são. Vamos ver o que o Senhor tinha contra aquela igreja, contra aqueles irmãos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Às vezes eu penso assim, meu Deus, será que o Espírito Santo falaria isso para mim? Poucas coisas? Poucas coisas tenho contra ti. Eu diria, pelo amor de Deus, meu Deus, quais são essas poucas coisas que o Senhor tem contra mim? Eu não queria ter nada contra mim. Eu não estou fazendo nada propositalmente para o Senhor ter alguma coisa contra mim. Mas eu penso que seria um grande elogio também se Deus falasse isso comigo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Talvez eu diria, graças a Deus, são poucas coisas, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Deus, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Havia lá naquela era, né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas.
o que eu também aborreço. Isso Deus tinha contra aquela igreja, contra aquela era. E aqui vem o conselho agora: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Falando com o anjo e com a era da igreja, né? Primeiro o elogio, depois a advertência em relação a Balaão e em relação à obra dos nicolaítas. Era um espírito muito forte naquela era. Agora vem o conselho: arrepende-te, pois quando não, quer dizer, se não te arrependeres, em breve virei a ti contra eles, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Agora vem isso aqui, que é o desfecho, que é o arremate, que é a despedida da carta, né? Quando escrevemos uma carta para alguém, primeiro fazemos o cabeçalho, depois despedimos e terminamos a carta. Assim o Espírito Santo termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não foi, essa advertência não foi só para a era dos nicolaítas, da era dos nicolaítas na era de Pérgamo, não. Porque todos os males de todas as eras se juntaram nessa, por isso que é a pior de todas. Balaamismo, jezabelismo, nicolaísmo, ajuntou tudo nessa era agora, a última era de Laodiceia. Esses irmãos lutaram contra as obras dos nicolaítas, esses irmãos aqui dessa terceira era. Lutaram contra a obra de Balaão, contra a obra dos nicolaítas, e Jezabel, e assim por diante. Mas agora, nessa última era, todos estes espíritos estão presentes. Essa era, esse espírito dos nicolaítas está presente hoje no mundo todo. Mas é tão consolador isso, né? Em cada era tinha lá alguns que não entraram, não adotaram, não se curvaram diante destas imposições do inimigo. Não. Em cada dispensação da igreja houve aqueles que deram a vida, morreram, selaram seu testemunho com sangue. Muitos deles morreram e não negaram a fé. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa dispensação, houve aqueles que tiveram ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz para aquela igreja. E o que o Espírito Santo está falando hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome. Não mais esse nome que hoje todo mundo se envergonha do seu próprio nome, mas um novo nome. Isso aqui, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, não foi só para a dispensação de Pérgamo. Dar-lhe uma pedra branca não é só para a dispensação de Pérgamo. E na pedra branca um novo nome escrito é para nós também. Eu tenho um novo nome lá, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Senhor,
Que todos nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que o Espírito Santo está dizendo hoje para os cristãos, para os crentes, que aprove ao Senhor viver nesses últimos dias. E nós estamos enfrentando todos esses males de todas as eras se ajuntaram nessa. Por isso é a pior era de todas. Por outro lado, é a era de ouro. É a melhor, porque é nessa era que acontece a vinda do Senhor Jesus. É a única era que termina com a vinda do Senhor Jesus, com o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. E hoje, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, não ouve outra coisa. Não tem ouvido para ouvir outras coisas. Nós controlamos o que nós queremos ouvir. Nós não somos obrigados a ouvir uma coisa que nós não queremos ouvir. Uma coisa que nos faz mal. Nós não ouvimos, seja lá de quem for. Nós não ouvimos. É assim que nós alcançamos a fé que vence o mundo. A fé que vence todas estas obras do inimigo. A fé que vence todo o inferno. A fé que vence todo o mal. A fé que vence a doença. Desde o câncer, todas as doenças são vencidas pelo poder da fé nesta palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fechar o acordo. Amanhã estaremos juntos aqui de novo com mais uma porção da palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.